Muito boa noite, boa tarde, bom dia a todos que nos acompanham aqui neste canal da Tradição, na TV Tradição, neste programa que vai ao ar ao vivo toda terça-feira e depois se mantém de forma gravada no canal da TV Tradição, Proseando com o MTG. É um espaço para que nós possamos conversar sobre as questões que envolvem o movimento tradicionalista gaúcho e que tem interesse com os tradicionalistas, sejam eles do Rio Grande do Sul ou de qualquer parte do país. Hoje nós vamos conversar um pouco, vamos tratar de algumas coisas do movimento tradicionalista gaúcho que vem acontecendo e que vão acontecer pela frente. No último final de semana, nós acompanhamos em Passo Fundo um encontro de coordenadores de cavalgadas. As cavalgadas no movimento tradicionalista gaúcho são coordenadas, são dirigidas, são acompanhadas pela Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul, a ORCAV. A Ordem dos Cavaleiros é um departamento do MTG criado no ano de 1998, no Congresso Tradicionalista realizado lá em Santa Cruz do Sul. Organizado esse departamento, essa ORCAV, pelo seu proponente, o Coronel Celso de Souza Soares, infelizmente falecido há 2 anos passados, e ele organizou essa ordem com 2 grandes objetivos: acompanhar os cavaleiros e premiá-los, destacá-los, reconhecê-los a partir do momento que eles percorrem de a cavalo um número X de quilômetros. Tá? E também acompanhar, valorizar, destacar as cavalgadas que nós as queremos culturais, turísticas e históricas. Ou seja, as cavalgadas que são realizadas, e são realizadas muitas cavalgadas ao longo do ano, devem ter este cunho, ou pelo menos é o que o MTG recomenda, que sejam para destacar alguma questão histórica ou alguma questão turística, né? Ou simplesmente para uma atividade cultural. E as cavalgadas vêm crescendo em número, vêm crescendo em quantidade de adeptos, e elas, sem dúvida nenhuma, vão se transformar a médio prazo na mais importante manifestação campesina do tradicionalismo gaúcho. Eu tenho convicção disso. Por quê? Porque as cavalgadas elas permitem a participação da família inteira de a cavalo, elas são espontâneas, elas não envolvem qualquer tipo de competição, elas permitem que sejam utilizadas como uma forma de lazer e para conhecimento de locais e que às vezes não é possível de se chegar de veículo, por exemplo. E aí tem todos os aspectos da natureza e há locais magníficos a serem visitados que de a cavalo é permitido, é possível. Pois eu estou falando isso porque nós estamos propondo para o ano que vem, no mês de fevereiro do ano que vem, entre 23 de fevereiro e 1º de março de 2015, a realização de um evento especial. Que evento é este? Todos sabem que a Revolução Farroupilha teve a duração de quase 10 anos e foi encerrada com a assinatura da paz, a assinatura de uma espécie de acordo, de um tratado entre os farroupilhas e os imperiais, numa localidade chamada Ponche Verde, município de Dom Pedrito, onde hoje existe um obelisco marcando o local,
entre Davi Canabaro representando os farrapos e Duque de Caxias representando os imperiais. Este ato que aconteceu, a assinatura por parte dos farroupilhas no dia 28 de fevereiro do ano de 1845, e os imperiais assinando o mesmo ato no dia seguinte e declarando final da guerra no dia 1º de março, é talvez, no entendimento de muitos, o ato mais importante da Revolução Farroupilha. Nós comemoramos sempre o 20 de setembro, que é o ato inicial, o marco inicial. Mas acho que deve ser comemorado e é interessante que se comemore o ato de encerramento, que foi um ato de acordo entre gaúchos, sul-rio-grandenses e brasileiros, que havia também entre eles, entre os imperiais, muitos gaúchos também. Tá? Nós temos uma lei estadual que define a Semana da Paz, que vai de 23 de fevereiro a 1º de março. Tá? E nós queremos, no ano que vem, realizar um primeiro evento comemorativo a este episódio da paz de Ponche Verde, assim chamada, a paz entre farroupilhas imperiais, de uma forma diferente. Qual é a proposta? É que todos que queiram, todas as regiões tradicionalistas, todos os cavaleiros, as cavalgadas que queiram, se organizem em cavalgadas e se dirijam a Dom Pedrito, se dirijam ao Ponche Verde e marquem a chegada naquele local entre 23 de fevereiro e 27 de fevereiro. Entre 23 e 27, a chegada das cavalgadas. Preferentemente se vestindo com trajes da época farroupilha, usando xiripá farroupilha, usando braga, se for o caso, usando trajes que eram utilizados preferentemente naquela época. Não havia bombacha naquela época. Não impede que quem queira vá de bombacha, ok? Repito, não é proibido participar usando bombachas. Não é esse o caso. Mas a ideia de estimular aqui quem puder use trajes de época, daquela época, inclusive túnicas militares, o pessoal pode fazer uma pesquisa e utilizar os trajes que os farroupilhas usavam na época, e se apresentem, chega a cavalgada e se apresenta no acampamento Farrapo da Paz. Esse é o nome que deve ser dado para aquele local. O acampamento Farrapo da Paz. Vão se apresentar lá, estarão sendo aguardados lá por Davi Canabaro, por Antônio de Souza Neto e aqueles comandantes farroupilhas da época que estavam reunidos em Ponche Verde. E a ideia é formar um grande acampamento farrapo entre 23 e 27 de fevereiro, para no dia 28, o dia da assinatura da paz, realizar um grande ato de assinatura da paz, tá? Lá no local em que foi assinado em 1845. Aí no dia 1º de março se desfaz o acampamento e o comandante das forças farrapas que lá se encontrava, Davi Canabaro, dispensa os farrapos para que retornem aos seus lares e retomem suas atividades. A ideia é realizar um evento que possa ser repetido a todos os anos. Esta é a ideia. E sempre envolvendo cavalgadas. Tá? Então, essa é a primeira notícia que eu queria dar e fazer o chamamento que as pessoas comecem a pensar no assunto, a se organizar. Eu acredito que Dom Pedrito poderá nos receber muito bem. Eles estão organizando lá uma série de atividades, nós vamos desenvolver isso. E se alguém tem sugestões a dar, nos encaminhem, nos mandem e nós poderemos ir trabalhando esse tema. O segundo assunto que eu queria tratar hoje diz respeito ao que vai acontecer aqui no MTG no dia 2 de agosto. 2 de agosto. Nós vamos reunir aqui
na sede do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul, a Confederação Internacional da Tradição Gaúcha. A Confederação Internacional, que é presidida por Dorvílio Caldeirão, que é o presidente, mora em Brasília, nosso companheiro tradicionalista, e que deverá trazer para esta reunião representantes da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, hoje presidida pelo companheiro João, lá de Campo Grande, né, João Melo, trazer companheiros da Argentina, tradicionalistas, gauchescos da Argentina, do Uruguai, tá, para discutirmos questões que são comuns a todos nós e discutirmos também algumas coisas relativamente ao acendimento da chama crioula em 2015, que deverá acontecer na cidade de Colônia, na República Oriental do Uruguai. Tá? Então, no dia 2 de agosto, reunir-se-á a Confederação Internacional da Tradição Gaúcha, aqui em Porto Alegre, aqui na sede do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul. Quem tiver algum interesse, quiser participar, essa reunião será na Rua Guilherme Michel, número 60, em Porto Alegre, a partir de 10 horas da manhã do dia 2 de agosto, um sábado. E também no final de semana seguinte, no sábado seguinte, no dia 9 de agosto, haverá em Piratuba, Santa Catarina, uma convenção, um congresso extraordinário, uma convenção extraordinária da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. Lá em Piratuba, no dia 9 de agosto, deverão ser eleitos integrantes da diretoria da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha para substituir aqueles integrantes da Confederação que pediram afastamento dos seus cargos, entre eles o presidente, o primeiro secretário, possivelmente o primeiro tesoureiro, e nós deveremos nos reunir em Piratuba. Além de fazer essa eleição de membros e tratar de outras questões que dizem respeito ao tradicionalismo gaúcho brasileiro, inclusive de uma proposta que o Rio Grande do Sul está levando para essa oportunidade em Piratuba, que altera as relações das federações em relação à Confederação Brasileira, tanto em termos de representatividade, congressos e convenções, quanto em termos de valores a serem pagos em anuidades, em virtude de alterações que aconteceram em Lages, Santa Catarina, no ano passado e que não ficaram bem no modo de ver do Rio Grande do Sul, tá? Do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul, nós estaremos, além de tudo isso, também visitando o local onde deverá ocorrer a festa nacional, tá? Que inclui atividades campeiras, com o Rodeio Nacional de Campeões, atividades esportivas com os Jogos Tradicionalistas e atividades artísticas com o Festival Nacional de Arte e Tradição Gaúcha. Isso é realizado em Piratuba no primeiro final de semana do mês de fevereiro de 2015. Tá? Então, dia 9 de agosto estaremos lá em Piratuba e levaremos para lá a delegação do Rio Grande do Sul para tratar do assunto. Para finalizar essa nossa conversa, estão acontecendo no Estado as definições dos representantes de cada uma das regiões tradicionalistas, das 30 regiões, para o ENARTE, para o Encontro de Arte e Tradição Gaúcha, que terá suas interregionais acontecendo a partir de agosto. A primeira interregional acontecerá dia 2 e 3 de agosto na cidade de Camaquã. Depois nós teremos as outras interregionais em Ijuí, em Uruguaiana e em Cachoeirinha. São as 4 interregionais. Tá? Pois eu quero chamar a atenção aos coordenadores regionais
e aos patrões de CTGs, os próprios concorrentes do Enarte. Último dia para inscrição dos concorrentes do Enarte é dia 25 de julho. 25 de julho, sexta-feira, último dia. Ou seja, as inscrições que não entrarem no MTG não é a postagem no correio. Essa não conta. Tem que estar no MTG, na secretaria do MTG, todos os nomes dos inscritos e o nome das entidades classificadas, no caso das danças tradicionais. Força A, Força B e todos os inscritos, sejam eles na gaita, no violão, na viola, na declamação, no intérprete, os conjuntos vocais, conjuntos instrumentais e assim por diante. Tá? 25 de julho, não esqueçam, para que não haja prejuízo, para que não haja dificuldades. Proseando com o MTG. Esse foi o nosso programa do dia de hoje. Um dia triste, sob o ponto de vista futebolístico, né? Porque o Brasil marcou hoje, a seleção brasileira, infelizmente, marcou hoje provavelmente o pior dia da sua história. Há que se assimilar as coisas também por aí. Tá? Desejamos que isso não afete o ânimo, o elan do povo brasileiro, especialmente dos gaúchos, que sabem superar dificuldades e frustrações. Saúde e paz a todos, até a próxima semana.